programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. E hoje eu vou continuar aí essa ideia da recuperação. Isso mesmo, estamos na recuperação aí relacionados a 2021, mas hoje, dia 6 de janeiro de 2022. Então, sejam todos bem-vindos. Você aí em casa, você na escola acompanhando as aulas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos continuar essa ideia aí de recuperação. Vamos ver algumas coisas que foram trabalhadas em 2021. Então, se você perdeu, se você viu alguma coisa, deixa separado aí lápis, caneta e borracha, sempre útil para participar aqui durante a aula. Lembrando que as aulas de recuperação aqui também tem as tarefas. Então, ao final da aula, olha lá a sua tarefa, olha lá que ela vai computar como presença aí para vocês, sempre bom. E refaçam, né? Tentem fazer os exercícios, coloquem lá, que é sempre importante. Então, estou aqui hoje nessa aula do 4º ano aqui com vocês para falar um pouquinho, continuar, né, o que nós vimos aí nas aulas anteriores, vimos aí um pouquinho nessas aulas de recuperação sobre os números. O objetivo hoje é ver e classificar eles de um modelo um pouquinho diferente. Então hoje nós vamos ver algumas classificações, ver como são escritos inclusive, né? E classificar também quem é maior, quem é menor, como eu posso ver essas diferenças. Então no começo vai aparecer o título da aula que está aí na telinha de vocês, que é o seguinte: Descobrindo os números. Quem montou essa aula foi a professora Aline. Os objetivos é ler, escrever, reconhecer e ordenar os números naturais, né? O objetivo da nossa aula, né? Então vai começar com essa atividade, né? Que é o seguinte: descobrindo os números. Na escola estadual Barbosa Miranda, o coordenador Marcelo propôs um projeto sobre as Olimpíadas de Matemática e incentivou os estudantes para a realização de diferentes desafios. Vamos verificar quais são os desafios e ajudar os estudantes para que encontrem a solução de cada uma delas e vençam a competição. Então, lembrando, né, hoje nós vamos fazer aí algumas atividades, vocês vão ver, né, algumas relações e, se tiver oportunidade, principalmente nesse ano de 2022, participe das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, sempre interessante, sempre legal. A ideia hoje é nós vermos os números de algumas formas, alguns formatos, fazer algumas classificações, beleza? Vamos tentar fazer isso a partir do que foi proposto aí nessa escola, beleza? Então, na telinha de vocês, pode colocar para eles, que é o seguinte, ó. Para o primeiro desafio, a professora Silvana entregou a um grupo de estudantes alguns cartões com os seguintes algarismos, né? Então, 1, 2, 4, 6, 7 e 8. Esses são os algarismos que foram entregues aí para os estudantes, né, para os alunos. Ela pediu que os estudantes escrevessem alguns números utilizando 5 algarismos. No caso aí dos apresentados acima, mas sem repeti-los. Então, qual que é a ideia? Eu montar o número e eu não repetir aí esse número posteriormente. Eu montei alguns exemplos. Como eu sou um professor de matemática e às vezes o óbvio está aí evidente, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esses 5 primeiros números aqui, ó. Bem simples. Já está numa sequência, eu vou anotar esse número. Então, 1, 2, 4, 6 e 7, ó. 12.467 é o primeiro número aí que eu consegui enxergar, que eu consegui ver e anotar. Ah, beleza. Então eu peguei esse número, aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um outro número aqui com vocês. Vou pegar esse mesmo número, só que eu vou tirar aquele 7 do final. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. 1, 2, 4, 6. Vou trocar esse 7 por esse 8. Então, vou anotar aqui, ó. 1, 2, 4, 6. Troquei o 7 pelo 8. Então, eu tenho 12.468 aí, ó. É o número, é o próximo seria, né? É o próximo número que eu identifiquei. Vamos tentar um próximo? Vamos olhar para o final? Então, olhar aqui para o final, tira esse primeiro número, ó. Vou olhar aqui para esse final, ó. Então, eu posso identificar, só que é o contrário agora. Vou fazer um número ao contrário.
eu vou fazer, ó, 8, 7, 6, 4, 2. Tem 5 números aí, né? 5 algarismos, que nada mais é do que o 87.642 é o número que eu identifiquei. Ah, beleza, vamos ver um outro? Vamos mudar aqui, ó. Vou fazer um outro para vocês, ó. 87 mil... Opa, deixa eu pegar a caneta. Então, não, vou pegar outro aqui, ó. Vou fazer um mais aleatório, ó. 24.678. Ah, eu fiz o quê, ó? Peguei nessa sequência aqui, ó, que ele já estava ordenado e coloquei esses valores. Vocês podem aí, obviamente, trocar a ordem, vocês podem colocar no formato que vocês acharem mais fácil, mas foi uma sugestão aí de números colocando sim. Qual que era a ideia? Apenas tirar um desses 6, né? Então eu tinha 6 algarismos, eu queria apenas 5 e você consegue ordenar. Essa é uma das sugestões que eu montei aí, vocês podem montar, fazer aí diferente, montar do jeito que vocês quiserem, mudar a ordem. Como eu já vi nessa ordem aí, tentei colocar na ordem mais bonitinho, beleza? Então o que eu fiz? Eu montei aí, basicamente com 5 algarismos, né? Basicamente uma dezena de milhar. Nossa, que nome complicado, né? Isso mesmo, é uma dezena de milhar. Por quê? Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, Opa, deixa eu pegar a borracha aqui. Então eu tenho aqui, ó, a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, e como todos aí é um caso de 5, né? Eu tenho uma dezena de milhar. Nossa, né? Que complicado. Então, dezena de milhar quer dizer porque eu tenho 5 algarismos aí. Então, toda vez que eu falar de uma dezena de milhar, toda vez que eu falar que eu tenho essa relação, eu tenho 5 algarismos. Então, uma dezena de milhar é a mesma coisa que 5 algarismos. Vamos tentar ver, então, algumas comparações na telinha, que é o seguinte, ó. Observe os números que alguns estudantes, né, encontraram. Eu montei aí com vocês 4 números, mas, por exemplo, a Cíntia, o número que ela montou foi o 61.248. O Marcelo, né, se vocês observarem aí, o Marcelo, ele montou um número, né, o número aí do Marcelo foi o 41.827, foi o número aí que o Marcelo encontrou. Não menos importante, a Aline, que é a aluna, não é a professora, ela montou o número 64.782. Então, 64.782 foi o número aí que ela conseguiu encontrar, né? Então, essa é a formatação, né? Esse é o modelo aí que vocês podem ver, que basicamente, que qualquer estudante, basicamente aí, qualquer aluno conseguiria montar, você conseguiria executar. Beleza, a partir desses números, vem alguns questionamentos que nós devemos fazer ao longo da aula, que é o primordial aqui agora. Veja o seguinte, ó, no primeiro questionamento. O primeiro questionamento é assim, ó. Vamos então encaixar no quadro de ordens, né, e classe os números encontrados pelos estudantes. Como eu falei para vocês, eu falei aqui, ó, que eu estou numa classe de milhar, né, ó. Eu estou numa classe de milhar e é um número com 5, né? São 5 números, então ele é de quinta ordem. Que nem eu falei para vocês, ó, é uma dezena de milhar. Então é o número, no caso aqui, ó, a classe são os milhares, que nem eu falei para vocês. Eu vou estar numa quinta ordem, porque são 5 números, né? Então tem lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto número, e é uma dezena de milhar. Beleza. Como que eu vou fazer? Qual que é a ideia? A ideia é sempre escrever, a ideia aí vocês vão entender, é sempre escrever do último número para frente. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse número aqui, ó, 61.248 e eu vou escrever de lá para cá. Então eu pego o 8 aqui, ó, ponho o 8 na casa da unidade, então eu pego o 8, coloco ali, é o último, eu pego o número seguido dele é o 4, o 2, o 1 e o 6. Então, aí, ó, 61.248.
Então eu coloquei do último para frente. Então eu coloquei aqui, ó, 8, 4, 2, 1 e o 6 aqui nessa ordem. Vou fazer a mesma coisa com os outros números, né? Então eu vou lá para o 41.827. Então eu ponho 7, que é o último número, seguido dele 2, 8, 1, 4. Então essa é a ordem, né, que eu vou escrever. Se você olhar de novo, ó, estou numa dezena de milhar aqui, ó. É o quinto número da minha ordem, né? Numa classe de milhar. E por último, aí o número da linha, 64.782. Então eu venho, o 2 é o último número. 2, 8, 7, 4, 6. É assim que eu consigo ordenar, né? É assim que eu consigo colocar em ordem todos esses números. Então, de novo. Estou numa dezena de milhar, né? No caso, uma dezena, porque basicamente são dois números aí na casa de milhar. Então, uma dezena de milhar é assim que eu consigo comparar. Fazendo isso, eu sei que todos, né? Uma quinta ordem, eu sei que todos aí são 5 números que eu coloquei ao todo. Beleza? Então, sempre do último para frente. Então, unidade, dezena, centena e vem unidade e dezena de milhar. Beleza? Vamos tentar escrever isso um pouquinho mais bonitinho? Deixa eu só apagar aqui, pode pôr na tela. Então, só escrever um pouquinho mais bonitinho. Tá aí os números, né? Então, eu coloquei todos esses números aí nessa grade, né? Nessa coluna aí nas linhas e cada um no seu espaço certinho. Alguns cuidados, né? Se eu escrevesse o número fora da ordem ou ao contrário. Então, por exemplo, se eu escrevesse o número aqui, ó, 61.248 fora da ordem, eu escreveria escrevendo assim, ó, 8, 4, 2, 1, 6, estaria errado, tá? Porque eu teria 84.216, tá? Então tem que tomar esse cuidado na hora que você está escrevendo. Então você não pode escrever fora da ordem aí que vocês estão representando, beleza? Então, continuando essa ideia, vem o seguinte questionamento. Então, analisando essa pergunta, eu tenho o seguinte, ó. Vence o desafio quem escreveu o maior número no caso. E aí a pergunta, quem venceu o desafio? Então, eu tenho que observar aí quem é o maior número e eu tenho que, então, utilizar uma estratégia. Eu uso a seguinte ideia. Agora, você não olha o último. Agora, digamos que você vai olhar esse primeiro número, né? Você vai olhar o número mais longe da unidade, digamos assim. Se tem a unidade, o último lá, você olha o mais longe dele. Vamos tentar ver qual que é o maior número olhando a dezena de milhar, porque são de 5 ordens. Então, olhando aqui, o maior aqui, eu tenho 2. Eu tenho 6, tanto para a Aline quanto para a Cíntia. Beleza, então maior aí, ou a Cíntia ou a Aline, eu tenho esses dois. Ah, beleza. Então esses dois são os maiores. Olha o próximo. O próximo é o 1 e o 4. Ah, então quem que é maior? 1 ou 4? Nesse caso aí é o 4. Se o 4 é o maior, então quer dizer que o número 64.782 é maior. Então, eu posso escrever que a Aline, né? A Aline, no caso aqui é a minha resposta, né? Então, a Aline venceu esse desafio colocando o maior número, né? Mas o meu questionamento é por que seria o maior? Vamos tentar entender, ó. Vamos tentar entender escrevendo esses dois números, né? Quando eu coloco, olhando, né? Olhando aqui, eu tenho, pensa nos zeros, ó. Eu tenho 1 e vários zeros, então eu tenho 1.000. E olhando esse 4 aqui, ó, eu tenho 4.000. Quem que é maior? 1.000 ou 4.000? Nesse caso, 4.000 aqui é o maior. Por isso que eu falei que a linha aí, no caso esse número 4, seria o maior e é assim que eu identifico. Beleza? Então, esse é um dos modelos, né? Esse é um dos formatos que você vai conseguir ver quem é o maior e quem que é o menor número, sempre identificando. Então, o mais longe aí da unidade, né, esse primeiro número, você consegue dizer que ele basicamente é maior ou menor.
Vamos tentar fazer a segunda resposta? Ó, na telinha de vocês vai aparecer. A pergunta é a seguinte, né? Então, quem encontrou o menor número? Nesse caso aí, quem encontrou o menor número é bem mais simples, né? Basicamente é só eu ver o Marcelo, ó. O Marcelo, no caso aí, na casa da dezena de milhar aqui, ó. O Marcelo na casa da dezena de milhar já tem o menor número. Basicamente o Marcelo aqui, ó, tem 40 mil. Já os outros têm aqui, ó, 60 mil. Então 40 mil aqui é menor, né? Então o Marcelo é o menor número, que é o que eu vou anotar. Então eu vou colocar aqui, ó. Então que o Marcelo, no caso aí, foi quem escreveu o menor número, né? Foi quem colocou aí o menor número relacionado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, colocado essa relação, que é sempre importante aí para você ver quem é o maior, quem é o menor, né? Curiosamente, para você escrever o maior número com os algarismos que nós tivemos, teria que iniciar pelo 8, tá? Essa é uma curiosidade que vocês podem observar aí ao longo desses números que foram ofertados a vocês. Beleza? Vamos tentar uma próxima questão? Na próxima questão eu vou analisar o seguinte, ó. Então, na próxima questão ele fala assim, então escreva por extenso o número da Cíntia, né? Ele vai pedir para escrever por extenso o número da Cíntia. O número da Cíntia eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, ó. Eu vou escrever o número e depois aí eu vou explicando como que cada número vai apresentando para vocês, beleza? Vou escrever o número inteiro por extenso, acredito que muitos já saibam, então eu vou olhar ele primeiro por extenso, depois eu vou observar como ele apresenta para vocês, vocês vão entender o porquê, beleza? Então, na telinha, vamos lá. Então eu tenho o número da Cíntia. O número da Cíntia é esse aqui, ó. Então eu tenho... Opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho 60. Então, ó, 61 mil e 200 aqui, ó. 161.200 e, vou anotar aqui embaixo porque não cabe ali, tá? E 48. Esse é o número que está ali apresentado, que vocês vão identificar que ele está apresentado ali. Mas como que eu identifico? Vamos lá, vou pegar uma outra cor de caneta, que vocês vão ver o seguinte. 60 aqui, ó. 60. Mas como, onde está esse 60? Pensa aqui, ó. 60, ó. Só acrescentar os zeros, ó. 60 está aqui. 60, no caso, ele vai ser 1000, né? Que a gente está comparando aí, ele vai estar na casa aí, ele vai estar na classe dos milhares, né? Então, 60 mil. Esse é o primeiro número. Vamos ver o outro que eu coloquei ali, ó. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos ver o outro. O próximo número depois do 6 ali seria o 1, ó. 1 o quê, né? 1.000. Então, deixa eu escrever aqui, ó, para vocês verem, ó. Acrescentando zeros, eu tenho 1.000, né? No caso aí, eu tenho 1000. Então, 60 e 1.000. Beleza, fiz ele. Vamos ver os próximos, ó. O próximo que eu escrevi foi o 200, ó. O próximo que eu escrevi foi o 200. Onde está o 200? Ó? Olhando o 200, ele está aqui, ó, que é o próximo número, é o 200. Então, 200 ali é o próximo. O próximo número, aí não menos importante, que ele vai apresentar aí para vocês, é o 40. Então, deixa eu anotar aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Então, o 40 que está aqui, ó, ele está aqui, ó, na casa da dezena, ó, 40. Então, esse daí é o 40, que ele está aí na casa da dezena, e sozinho, que é um número isolado, né? É o 8 aqui, ele apresenta aí nessa última. Então, é assim que eu consigo colocar, né? Assim que eu consigo fazer basicamente o número por extenso. Você vai escrever o número e na posição que ele se refere. No caso, 6 é o 60, o quê? 1000. Aí o 1 é 1.000. 200 está na casa das centenas. O 40 está na casa
das dezenas e o 8 ali nas unidades, é assim que você vai referenciando. E uma última curiosidade que é muito, mas muito importante, tomem muito esse cuidado, matemática vocês vão ver muito isso na frente, é utilizar a palavra e. Toda vez que eu utilizo essa letrinha e, toda vez que eu utilizo ele nesse formato, vocês estão somando esses valores. Vamos ver que o e aparece, ó, olha na tela. Na tela o e aparece várias vezes, ó, 61.000 e 200 e 40 e 8. Quer dizer que eu estou somando todos esses valores. Então eu estou somando o que? 60.000, eu estou somando com 1.000, eu estou somando com 200, eu estou somando ali com 40 e eu estou somando com 8. Quando eu somo todos esses números, ó, como eu escrevi de forma cada um, né? Quando eu somo todos esses números, eu chego ali no 61.248. Seria mais ou menos essa ideia aí. Espero que vocês tenham entendido, principalmente porque ele vai começar, é um dos modelos de como você enxerga a decomposição também. Beleza? Vamos tentar uma próxima atividade? Ó. Nessa próxima atividade que nós vamos identificar, ele pede o seguinte. Ele pede só para escrever, né? Então escreva o valor, no caso, relativo ao algarismo 4. Então ele quer saber o algarismo 4, nos 3, no caso aí, citados pelos estudantes. Então, olhando a Cíntia, eu vou olhar aqui esse 4, aqui, ó, eu escrevi. Está na casa da dezena. Então ele é 40, né? Então ele está na casa da dezena, então eu posso dizer que ele é 40. No Marcelo, o 4 está na casa ali da dezena, só que é de milhar. Então, como que eu faço? Eu escrevo aqui o 40, como você escreve normalmente, né? Ó, 40, e você coloca 1.000. Então, 40.000 ali é o caso o do Marcelo. E da Aline ali, que é o 4 aqui, ó, ele está na posição, no caso de milhar, mas de uma unidade. É só escrever como se fosse unidade, né? Ó, 4, e você escreve o 1.000, seguido dele você consegue identificar esse valor. Beleza? Então é assim que você consegue identificar a posição. Você viu que são 4, cada um numa posição diferente? Isso mesmo, a posição, né? No caso que o número se encontra, ele tem um determinado valor. 40.000 ou 40 tem uma distância muito grande, tem que tomar muito esse cuidado, principalmente quando você coloca ele nas posições. Ok? Vamos tentar uma última aqui. Nessa última questão, nós já estamos quase encerrando a aula, ele fala assim, então, ordene os números apresentados pelos estudantes do maior para o menor. Nós já sabemos que o maior, aí nós vimos anteriormente, que o maior número era o da Cíntia, né? Ó, eu olhei todos, o maior número era da Cíntia. Por que era o maior? Porque na dezena aqui, ó, ele está na mesma aí, dezena de milhar que o da Aline, né? A Aline está no mesmo da Cíntia, só que a unidade de milhar da Aline é maior do que no caso aí da Cíntia. Por isso que ele é um número maior. Então vamos escrever ele primeiro, ó. Então 64.782 aí é o maior número. Ah, beleza. Se é ele, então eu já vou escrever o da Cíntia em seguida, né? Então observando, eu já vou escrever o da Cíntia, que era o outro, né? Na casa dos 60.000. Então 61.248 ali, no caso, é o da Cíntia. E por último, mas não menos importante, é o do Marcelo, ó, que é o menor número, que é o 41.827 aí, eu consigo representar como esse último valor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, já estamos encerrando a aula aqui. Então, do que nós fizemos hoje, né, o que nós aprendemos, então, realizamos a leitura e a escrita e a composição de alguns números, né? Utilizamos aí a ideia de 5 ordens, tá? Só para representar. Essas são as habilidades que nós trabalhamos. A habilidade do quarto ano 1, 1A e 1B. E, não menos importante,
avaliem nossa aula, coloca lá se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Sempre importante estar aqui. Recuperação é para vocês e aí tenta sanar todas as suas dúvidas e iniciar esse 2022 sem nenhuma dúvida. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.